Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eveline, sou odontopediatra, também trabalho com mentoria para as famílias e para as mães. E hoje eu tô aqui para gravar uma masterclass sobre a paciência para de brincar, tá? E o que tem a ver essa questão da paciência, assim? Eu como mãe, eu entendo que esses pequenos percalços do dia a dia vão deixando a gente com raiva, vão deixando a gente esgotada e que leva a gente até a tal da impaciência. E às vezes a gente não sabe lidar muito com isso e a gente desconta nas crianças, né, com uma certa agressividade, com uma certa grosseria. Inclusive as crianças também vão agindo de maneiras diferentes. Hoje é justamente isso que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre a paciência em si, né, e alguns exercícios que a gente pode fazer para chegar a tê-la e para não perdê-la, tá? E vocês vão ver que são coisas muito simples e quando a gente enxerga mesmo aquilo como o dia a dia, a gente consegue trabalhar bem. Vamos lá então. A paciência, eu sempre falo que ela é uma virtude do amor. Ela vem de dentro para fora. A gente normalmente se baseia no outro. A gente coloca a nossa impaciência como as crianças. As crianças me irritaram. Alguém falou alguma coisa que eu não gostei. As crianças deixaram o brinquedo fora do lugar. Então a gente se baseia no outro, mas ela vem da gente. Ela é de dentro para fora e ela vem de um outro sentimento, tá? É da ira, é da raiva. Então o que nos deixa com raiva faz com que a gente perca a paciência. Esse é o primeiro ponto, tá? E cada movimento do nosso corpo, as nossas feições, as nossas ações, elas dizem muito do que a gente está sentindo e do que a gente está passando naquele momento. Então, às vezes, a gente vê uma criança gritando, a gente vê a criança fazendo uma birra e aquilo vem pra gente como uma coisa ruim, aí já dá uma barreira e aquela barreira faz a gente devolver a agressividade. Você vê que não é uma impaciência, a gente devolve uma agressividade, que a gente trata mal, a gente responde áspero, a gente põe de castigo, a gente faz alguma coisa que, né, saiu ali do nosso controle, tá? Então, quando a gente está em casa, a gente tem que começar primeiro o que eu falo assim, de um diagnóstico, da gente conhecer o que é que tira a nossa calma, o que é que tira a gente do nosso centro, o que é que deixa a gente nervoso, o que é que deixa a gente com raiva, que a gente chama de gatilhos, tá? Então, assim, me deixa com raiva os brinquedos fora do lugar, me deixa com raiva o grito das crianças, me deixa com raiva eles não fazerem dever, não arrumarem a cama. Então a gente não comer direito, não ir dormir na hora certa. Viram que eu listei várias coisas para vocês? Então assim, esses são os gatilhos e cada um tem o seu gatilho dentro de casa com a sua família, tá? Então é enxergar e pode até escrever mesmo, é bacana a gente escrever que a gente visualiza melhor. Escrever num papel, olha, os meus gatilhos são, aí vai lá e coloca os gatilhos. E eu começo a trabalhar na minha cabeça esses gatilhos. Poxa, se eu já sei que um brinquedo fora do lugar me deixa nervosa, eu vou ter que trabalhar em mim o quê? A não ficar nervosa com aquilo. Afinal de contas, é uma coisa simples e fácil de ser resolvida. Deixa pra gente ficar nervoso com o que realmente importa, né? Então a gente começa aí a pensar, a pautar, a colocar na balança o que vale mesmo tanto o esforço, aonde eu coloco mais a minha energia, o que vale mais, pessoas ou coisas. A gente vai falar mais sobre isso, tá? E quando a gente, as crianças elas são o reflexo do nosso jeito, da maneira que a gente age é a maneira que as crianças vão agir. Se a gente deixa uma atmosfera de descontrole, de desorganização, as crianças vão responder da mesma maneira, do jeito que a gente faz, as crianças vão responder. Eles são apenas crianças, eles ainda estão aprendendo a se situar no mundo.
E quem dita o ritmo, quem dita as regras somos nós. Então, se eu quero crianças calmas e pacientes, eu tenho que avaliar como eu estou sendo. Parece um pouco assim, caramba, mas é verdade, tá? Eu tenho que olhar para mim. Lembre, a paciência ela é de dentro para fora. Eu tenho que olhar para mim, para as minhas atitudes, para os meus atos e aonde eu estou colocando a minha energia. Será que eu preciso gritar tanto com a criança porque ela derrubou um copo de água? Né? Deixa para eu perder as estribeiras quando for uma coisa realmente muito séria. Derrubou um copo de água, gente, é só limpar. E a gente precisa ter isso em mente para que as coisas fluam melhor, tá? E a gente começa a ser o que para essas crianças? Uma vontade auxiliar. Quando a gente tem o controle da situação, e aqui quando eu falo controle, é o controle do adulto para a criança. Somos adultos, tá? E eles são as crianças. Eles vivem conforme a gente guia. Então, a vontade auxiliar, quando eu falo, a gente começa a agir como um guia. A gente sabe o que é legal e o que é ruim. Eles não sabem, eles estão aprendendo, eles estão chegando agora no mundo e dependendo da idade eles não sabem nem nada ainda. Tá? Uma criança de até 3 anos, ela age através dos sentidos, começa a entrar no sentimento. O bebê, ele é sentido, ele é tato, ele é olfato, ele é audição. Aí ali com os 3 anos ele começa a agir um pouquinho com a emoção. Então ele começa a entender sobre emoção. Uma criança de 5 anos, ela age sentido e emoção. Mas ela não tem a razão ainda. A razão vem aos 7 anos. Para que aquela razão se sobreponha à vontade, se sobreponha à emoção e ele consiga começar a tomar algumas pequenas decisões. Então a gente guia. A gente é uma mola propulsora das crianças, a gente guia essas crianças, tá? Então a vontade auxiliar, quando vocês me verem falando sobre isso, é isso, eu sou aquela mola que guia, porque eu já conheço o caminho do bem e o caminho do mal. Eu guio até que eles estejam formados e tenham discernimento para tomar decisão. Uma criança pequena não toma decisão de nada. Então ele precisa crescer para que ele tenha conhecimento, precisa ser colocado nas crianças conhecimento para que eles comecem mais à frente a saberem tomar decisões, tá? E como que a gente busca esse autocontrole, né? Poxa, e como que ela vai buscar esse autocontrole? Nossa, mas então tá, Eveline, como que eu vou fazer para que tudo saia do jeito que você está falando? É no amor, tá? Vamos refletir juntos numa coisa. As crianças, os nossos filhos, eles foram nos dados como um presente, tá? É um presente que foi dado a nós para que nós cuidemos, eduquemos, façamos crescer. Isso é uma dádiva muito grande. E olhar para os nossos filhos como um presente ajuda muito, já é meio caminho andado. É uma honra ter os filhos e a gente olhar com esse olhar ajuda muito, tá? Então, o amor, eles estão ali, eles dependem de nós. Então, é um trabalho de amor, é uma doação. Não é uma escravidão, a maternidade. Ela não é uma prisão, a maternidade não é uma prisão. Então, quando a gente começa a olhar a maternidade como uma coisa ruim, a gente começa a colocar muitos empecilhos para que o ambiente fique bacana. Então, não é ruim, é bom, a maternidade é uma dádiva, ela é um presente e a gente faz daquele presente que nos foi dado homens e mulheres. E que homens e mulheres nós vamos formar? Depende do que eles verem desde a infância, tá? Então, olhar com o olhar amoroso. A gente não pode dar as costas para o presente que nós ganhamos. E a gente tem que estar ali e guiar e orientar
e seguir junto. Sempre pensem nisso, o seguir junto, até que eles tenham o discernimento. Outra coisa, então tá, eu já vi meus gatilhos, eu já entendi que eu tenho que ter um olhar amoroso, benevolente para os meus, são meus, e eu tenho que enfrentar. Eu cheguei no ponto e falei assim, olha, tá um caos, não tá bacana aqui em casa, um grita de um lado, o outro grita do outro e as coisas estão... Calma, a gente enfrentar as situações e aceitar as nossas circunstâncias, esse é um outro ponto, tá? Então a gente já aprendeu a observar os gatilhos e agora a aceitar as nossas circunstâncias. O que seria isso? Vou dar um exemplo, tá? Eu não gostaria de morar na casa que eu moro hoje, é um exemplo. Eu gostaria de ter uma casa maior, eu gostaria de ter mais eletrodomésticos, eu gostaria de ter... Tá, só que a minha circunstância atual não é essa. Minha circunstância atual não me permite ter isso no momento. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar todo dia reclamando ou eu vou aceitar as minhas circunstâncias e viver o melhor possível nelas? É esse o ponto. Então, a minha circunstância hoje são os meus filhos, a minha família, é o que eu tenho, não é o do vizinho, não é o da frente, não é o que eu vi na rua, não, é a minha circunstância. E eu vou trabalhar em cima dela. Eu vou amar e eu vou aceitar e receber a minha circunstância e fazer com que aquilo seja o melhor possível para todos que estão em volta. E eu não posso murmurar. Sabe quando a gente dorme e acorda murmurando? Às vezes a coisa foi muito pequena, já aconteceu isso, eu tenho certeza que aconteceu com vocês. Uma coisa foi muito pequena, mas a gente ficou tanto remoendo aquilo, remoendo, que aquilo se tornou grande dentro da gente. E como aquilo ficou grande dentro da gente, a gente acha que é um problemão. Mas às vezes nem a outra pessoa sabe que é um problemão, porque eu criei ele dentro de mim. Então também não murmurar. Então a gente procura os gatilhos, a gente aceita as nossas circunstâncias com muito amor. Pensem, assim, eu acho que é bacana, durante várias partes do dia, a gente pensar no rostinho dos nossos filhos, mesmo que nós estejamos dentro de casa com eles. Pensar, olhar para eles e ver o quanto são lindos, o quanto são perfeitos, cada um da sua maneira, o quanto são especiais. E o tempo passa muito rápido e a gente deve valorizar os momentos. Então a gente aceita a nossa circunstância, agradece e trabalha duro em cima delas e a gente não fica murmurando, a gente não fica ali aumentando uma coisa que às vezes foi muito pequena. Às vezes aquilo nem seria de tanta importância e a gente acaba deixando todo mundo em casa nervoso só por causa da murmuração, tá? E outra coisa também é assim, nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. E tá tudo bem. Porque não vai mesmo. A gente cria coisas na nossa cabeça, perfeições na nossa cabeça e que a realidade não condiz. Então nem tudo vai sair como a gente quer e tá tudo bem. Poxa, olha, eu planejei que hoje eu ia dar uma faxina na casa e ia limpar tudo, levantar, arrumar, só que aconteceu de não dar. Não deu, tive que sair ou as crianças me solicitaram mais do que o normal, porque acontece, e não deu para fazer. Aí aquilo, o que aquilo faz? Me irrita. Me irrita e me faz perder a paciência. Não deu tempo hoje, fiz um pouquinho de coisa, eu complemento amanhã. E é assim, tá? Então, às vezes a gente quer que uma coisa aconteça de uma maneira e ela não acontece e a gente se irrita. E essa irritação faz perder a paciência. Então, a gente saber também conviver com as adversidades, porque elas acontecem e dentro de casa, elas acontecem o tempo inteiro, com crianças mais ainda.
porque a gente não sabe muitas vezes o que as crianças vão fazer. Se ela vai subir numa escada e vai cair, vai rolar, se ela vai pular na cama e vai cair, se ela vai se sujar toda e você acabou de dar o banho nela. Isso é contra a nossa vontade, mas são as nossas circunstâncias. E para que eu vou fazer um mundo em cima daquilo, ou eu vou maltratar a criança, ou vou tratar essa criança mal, só porque ela sujou uma roupa depois que eu dei um banho? A gente precisa saber quais batalhas a gente vai lutar. Tá? Aonde que a gente vai colocar nossa força? Tem batalhas muito mais importantes do que essas para a gente lutar todos os dias. Então a gente saber aonde estão. Se eu sou uma mãe que trabalho fora, ou se eu sou uma mãe que fico em casa, eu sou mãe da mesma maneira. Os filhos são da mesma maneira, tá? Então, assim, se eu trabalho fora, eu tenho que saber também deixar as minhas preocupações e os meus problemas do trabalho lá. As crianças não podem ser afetadas, que é o que muitas vezes acontece. A gente chega em casa à noite, cansada, e acaba descontando nas crianças o que eles não têm nada a ver. Se eu sou uma mãe que passa o dia todo com as crianças, naquela lida diária, eu posso procurar um momento para que eu relaxe um pouco a cabeça daquela situação, mas eu também posso aceitar a minha circunstância com muito amor, né? Na verdade, a gente sempre quer aquilo que a gente não tem. Se eu estou em casa, eu quero trabalhar. Se eu estou trabalhando, eu quero estar em casa. A gente sempre quer o que a gente não tem, ao invés de a gente aceitar o que tem e viver bem com o que tem. Isso é muito importante, tá? As crianças, elas são muito moldadas de acordo com o que nós fazemos e do que nós somos. O que nós entregamos para essas crianças? A gente entrega amor, a gente entrega atenção mesmo, sabe? Eu não digo nem em quantidade, mas em qualidade. A gente se propõe a ensinar, porque eles vêm com aqueles montes de porquês da vida. A gente se propõe a parar e responder esses porquês. Ou a gente fala, vai pra lá, depois eu te respondo. Então, essa aula ela é tudo pra gente refletir o dia a dia. Na verdade, ela é sobre paciência, mas que, na verdade, a paciência ela vem de outros sentimentos. Ela é só uma reação de outros sentimentos. Então ela vem da falta de controle, da raiva, da falta de organização. Quando junta tudo e as coisas começam a não dar certo, a gente tem a impaciência. Então a gente vai lá no início de novo, os gatilhos, saber viver muito bem com a circunstância, amar os seus, olha pro olhinho dessas crianças, não tem como não amar. Seja ela a criança mais bagunceira do mundo, não tem como não amar. Amar essas crianças, não murmurar, porque aquilo cresce uma coisa de um tamanho infinito, e aceitar as coisas como são. Hoje não deu, amanhã vai dar. As coisas não são do jeito que nós queremos. Nós temos essa ligeira impressão que temos esse poder todo, mas não temos. Principalmente quando diz respeito a outras pessoas, né? Nós vivemos dentro de uma casa e normalmente são pessoas muito diferentes. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, um sabe fazer mais uma coisa, o outro sabe fazer menos. E a gente tem que saber lidar com isso. E nós somos as responsáveis para que isso tudo se organize. Isso é importante. Então, a gente saber lidar com as diferenças de um, com as diferenças de outro, para poder unir. Eu acho que a união, ela é muito importante. A união na família. Então, aquilo assim, olha, é hora de comer. Nós vamos comer com o celular desligado. Nós vamos conviver um pouco juntos. Mesmo, né, a correria do dia a dia, mas em algum momento a gente ter um tempo para conversar um com o outro, para saber como que o dia foi.
a gente vai perdendo isso, vai perdendo a essência entre coisas e pessoas. Pessoas são mais importantes que coisas. Então a gente começar a não dar tanto valor a coisas como um copo sujo, um prato quebrado, um brinquedo fora do lugar, e mais a pessoas. A criança, ela tá sorrindo, essa criança, ela tá bem, essa criança tá feliz. Então a gente trocar as importâncias de coisas por pessoas, e assim a gente vai trabalhando essa questão dentro da gente antes de ir para fora. Então, ao invés da gente esperar que o outro faça, nós vamos ser a mudança. Nós vamos ter todo esse turbilhão de mudança. Que coisa boa, né? Ela vem de dentro para fora. E nisso a gente cai um pouquinho na questão da rotina. As crianças, elas precisam de rotina, tá? Então, assim, elas terem tudo claro, tudo estabelecido, ajuda com que elas não façam tantas birras e o que tira a nossa paciência, tá? Vou dar um exemplo assim, olha, eu preciso sair com o meu filho e ele tá brincando, distraído. Uns 10 minutos antes a gente chegar perto e falar, olha, nós vamos sair daqui a pouco, tá? Eu tô te avisando, daqui a pouco a gente guarda o brinquedo, vai ter que visitar a vovó, vai, visita a vovó e depois a gente continua. Então a gente avisou, a gente deu uma previsibilidade para essa criança. Eu não cheguei aqui, levanta, vamos embora, tem que ir. Mas ele estava distraído. É lógico que ninguém vai gostar. Aí é onde sai uma birra, tá? Então assim, eles gostam das coisas claras, fica mais fácil para obedecer quando nós somos claros nos nossos comandos. Caso depois disso tudo a gente ainda tenha crises de birra, crises de impaciência por parte da criança, na hora da crise a gente não vai gritar, a gente não vai tentar ensinar nada, nem provar para a criança que ela está errada, não vai servir. Eu preciso acalmar, eu preciso apartar aquela crise. Então, na hora de uma crise, eu vou abraçar, eu vou me mostrar presente, eu vou dar carinho. Com isso, eu acalmo aquela birra. Depois de tudo calmo, tudo organizado, aí eu volto e ensino a criança o que eu preciso, ou se eu precisar, se ela fez realmente alguma coisa muito feia, muito errada e eu precisar agir, eu vou agir, né? Mas só depois. No momento da crise, a gente aparta a crise primeiro, com muito carinho. Então, imaginem uma situação, tá? Vocês chegaram na sala e a sala tá um caos, cheio de brinquedos esparramados, espalhado para tudo quanto é canto. E isso te deixa com raiva. Olha só, eu não tô falando impaciência, eu tô falando raiva. Então isso te deixa com raiva e faz você perder a paciência, tá? Se acontecer, isso é muito legal da gente, assim, ter isso dentro do coração, tá? Se acontecer e você vê que vai gritar, vai explodir, vai descontar nas crianças, sai um pouco da cena, tá? Serve para qualquer cena. Sai um pouco, sai por 1 minuto, nem que você entre no banheiro, respira, acalma o coração, para não tomar atitudes na raiva. A atitude da raiva, ela te leva a um arrependimento depois, o que faz também você perder a sua autoridade. Se sempre a gente age na raiva, a gente perde a autoridade, porque depois a gente vai voltar atrás, porque a gente agiu sem pensar. Então, se acontecer como esse exemplo, pode acontecer outras coisas, da criança fazer alguma birra, alguma coisa, além de a gente acalentar na hora da birra, mas se a gente vê que não está aguentando, que a gente vai explodir, sai um pouco de cena. Por 30 segundos, por 1 minuto que seja, acalme o coração, faça uma oração, respire, o que for melhor, que te acalmar melhor, tá? Aí depois volta para tomar a decisão certa. Isso faz muita diferença
porque dá para a criança mesmo aquele senso da autoridade. Você não age como uma pessoa autoritária, né, que só age ali a ferro e fogo, age como uma autoridade que sabe o que está fazendo. Então a gente volta, respira e depois volta para a criança. Eles olham muito o nosso comportamento, por isso é importante ter essas atitudes. Porque repara bem, lembre das suas crianças fazendo birras. Nesse momento, eles fazem uma birra e dão uma olhada para ver se a gente está olhando, para ver se está surtindo o efeito que eles estão fazendo. Então, as nossas ações vão dizer muito das ações deles, tá? E a gente tem dois tipos de paciência, eu queria falar isso com vocês agora. A gente tem a paciência heróica e a gente tem a paciência do dia a dia. Vou falar um pouquinho de cada. A paciência heróica é aquela paciência de quando a gente está com um filho doente, vou dar um exemplo, uma febre de 40 graus. E aquela criança está com uma garganta muito inflamada, não está comendo nada. A gente tem uma paciência com essa criança. A gente faz a comida que ele gosta, uma comida mais, mais sensível para aquele momento. A gente dá carinho, a gente põe para dormir, deixa dormir junto, a gente faz tudo para aquela criança. Mas essa mesma criança, quando está aprontando das suas no dia a dia, muito saudável, a gente não tem a mesma paciência. A gente perde a paciência no estalo. Então vamos comparar. A paciência heróica, ela é uma coisa que é pedido de nós, né? É aquilo no momento de aflição. A gente precisa carregar essa mesma paciência heróica para o dia a dia. Para aquela hora onde a gente está ali no vucu-vucu e a criança está fazendo uma bagunça e você tem que fazer uma comida, ou você está chegando do trabalho e a criança já vem com tudo em cima. Essa mesma paciência tem que existir no dia a dia, porque a criança é a mesma. Então a gente ama essa criança por igual e ele precisa sentir todo esse amor por igual, tá? E agora tem uma reflexão que eu queria fazer com vocês, que é do livro, um livrinho pequenininho, depois eu vou até deixar para vocês, chama A Paciência, do Francisco Fausto, Padre Francisco Fausto. E ele fala em relação aos estojos. Sabe esses estojos de caneta? A gente tem aquele estojo feito perfeitamente para aquela caneta, que aquela caneta cabe ajustadinha. Por mais que o estojo chacoalhe, a caneta não sai do lugar. E tem aquele estojo que a gente pegou de uma outra caneta. Então o estojo não é daquela caneta que está ali no momento. Então ela não se ajusta perfeitamente. E aquilo fica balançando, aquilo fica chacoalhando. Que bom se todas as famílias, se as nossas famílias fossem os estojos ajustados, os estojos perfeitos, mas nós não somos. O que na verdade nós somos são os estojos desajustados. E que bom, porque nós somos pessoas, nós temos alma, nós temos sentimento. Então, e cada um dentro de casa é de uma maneira. Se moram 3, se moram 4, se moram 5 pessoas na casa, cada um é de uma maneira. E que bom que nós somos desajustados para que um apoie o outro, para que um faça o outro crescer, para que um ajude com que o defeito do outro seja trabalhado. Tá? Então, que bom que nós não somos ajustados, senão seria chato, não seria legal conviver. Nós seríamos robôs e nós não somos, né? Então a gente carregar isso de somos desajustados como família, mas nos amamos muito e um faz pelo bem do outro, essa doação, a gente entender que família é doação e que a gente está sempre fazendo pelo bem do outro, tá? E daí que vem a nossa impaciência, quando a gente quer que tudo seja ajustado ao nosso modo, e como a gente já falou, as coisas não são ajustadas ao nosso modo, e a gente saber conviver com isso, e a gente saber trabalhar isso. Como exercícios, agora vamos para uma parte prática para a gente relembrar o que eu falei. Exercícios
práticos para ajudar que a gente tenha mais paciência. A primeira coisa são os gatilhos. Entender que é de dentro para fora, então a gente cuidar do nosso interior da maneira que vocês já sabem fazer, que já estão acostumados, com orações, com leituras, tem pessoas que é com música. Então, cuidar do seu interior, tá? Aceitar as circunstâncias em que a gente vive, porque é a nossa circunstância, a gente deve ser agradecido por ela. Não murmurar, que cada vez que a gente murmura uma coisa pequena fica muito maior. Ser previsível com as crianças. Podem anotar essa lista, tá bacana essa lista, hein? Serem previsíveis com as crianças, então a gente trabalhar de uma maneira que a criança não seja pega de surpresa, então não tenham tantas birras. Na hora de um caos, se eu sei que eu vou explodir, eu vou retroceder, eu sou o adulto da situação, então eu vou sair por um minutinho, vou respirar, vou acalmar e vou voltar para não tomar a decisão na raiva, tá? E por último, a gente pode à noite fazer uma lista de bênçãos que a gente chama, de como foi o nosso dia, a gente fazer isso diariamente, tá? O que teve de ruim no meu dia e o que teve de bom no meu dia? Quantos males foram evitados na nossa vida naquele dia? O que poderia ter acontecido e não aconteceu? Tá? Quanta coisa boa nós vivemos. Então, quando a gente pode no início escrever ou pode fazer mentalmente, mas à noite, quando a gente for fazer um exame de consciência do nosso dia, a gente pensar, então, como foi? E a gente vai ver que o nosso dia ele tem mais bênçãos do que coisas ruins. Então, aí a gente vai dormir bem, a gente vai dormir agradecido com aquela sensação de dever cumprido. E a gente acorda bem no outro dia. Então, assim, sucessivamente, dia após dia, a gente fazendo esse exame de consciência, faz com que a gente seja agradecido e que essa impaciência ela vá sendo deixada de lado. Porque eu vou deixando de lado a raiva, eu vou deixando de lado o murmúrio, eu vou deixando de lado, sabe, aquilo que me deixa nervosa. Então, eu vou deixando essas coisas de lado e com isso a paciência surge, ok? Lembrar que as crianças são crianças, então elas vão agir como crianças. Então, nós somos os adultos, então isso vai partir da gente sempre, tá? Espero que tenham gostado. Depois deem um feedback pra gente do que vocês acharam dessa aula. E até a próxima!